experimental, que a nossa primeira reação é fugir, a nossa primeira reação é ir embora. Por isso é que nós temos um problema com o marido, vamos sempre para a parte mais fácil, que é a separação. Temos um problema com o patrão, vamos logo para um campo mais fácil, que é mudar de trabalho. E depois nós vamos sempre atrair as mesmas situações, ou seja, nós mudamos os atores, mudamos a peça, mudamos o cenário, mas continuamos a ver a mesma peça a acontecer. E isto acontece tantas vezes. O mesmo modelo de trabalho, o mesmo patrão, eu já vi isto a acontecer, os mesmos relacionamentos. Então, isto só acontece porque a informação que está gravada aqui no meu corpo é aquilo que está, é o tal, o programa que eu tenho instalado. Vamos imaginar que o nosso corpo é um computador, hein? E este computador vai estar sempre a passar este jogo porque é o único que está instalado. Então, se eu quero instalar outro corpo, outra informação, eu tenho que instalar uma nova informação dentro de mim. Então, se eu começar a olhar para as pessoas que estão à minha volta e dizer assim, estas pessoas não são difíceis, estas pessoas são os meus mestres que me ajudam. Ou a manter, ou a ter limites, ou a trabalhar o dom do perdão, ou a aprender alguma coisa. Eu vou, por exemplo, dar aqui um exemplo pessoal para vocês entenderem como é que a escola dos relacionamentos nos ajudam. A nível profissional, eu sou ótima a colocar limites, eu sou muito assertiva. Eu costumo dizer na brincadeira que eu fui altamente treinada para ser top na parte profissional. O meu calcanhar daqueles é os relacionamentos pessoais à minha volta, que é onde eu tenho muita dificuldade em colocar os limites. Eu normalmente coloco os limites numa fase extremada, porque eu tenho a tendência de, em casa, de acabar por me calar, em vez de dizer um basta naquele momento. Há pessoas a quem isto acontece diferente, há pessoas em quem em casa são altamente extremadas e que dizem basta, é assim que eu quero, e depois na parte profissional têm muita dificuldade em dizer um não a um patrão, uma entidade patronal e por aí. Então, isto depois está muito a ver também com as nossas dificuldades e com o nosso crescimento da jornada evolutiva. É através do relacionamento com os outros que me é permitido experimentar a unidade. Nascemos com a premissa de poder olhar, olhos nos olhos, olhos que olham para fora e não para dentro. Dessa forma, é quando permito olhar para as minhas relações, para o meu laboratório experimental, que é a minha família, amigos e pessoas que se cruzam comigo, que posso reconhecer como mestre de aprendizagem ou como seres que me causaram um grande sofrimento. Houve uma altura na minha vida que eu tinha muitas questões que eu sentia muito que me estavam sempre a falhar. Eu dava, e que não me davam valor. Quando houve uma altura que eu fiquei, não digo sozinha, mas fiquei uma grande parte sozinha, eu entendi uma coisa. Eu não estava a viver totalmente em verdade para comigo e eu utilizava muitas máscaras para que outras pessoas gostassem de mim. E então, eu não estava, as minhas relações não eram assentes na base da verdade. As minhas relações eram assentes com base de troca. Tu dás-me isto, eu dou aquilo, tu dás-me isto, eu dou aquilo. E era quase como se eu tivesse que vestir capas, que era, por exemplo, uma capa que era muito tipo do género. Não se pode ficar amigos dos alunos, porque isso cria-se aqui uma separação, ou deixa-se de haver uma credibilidade. Eu cresci muito com esta capa, então eu afastava um bocado isto. Ou, por exemplo, não se diz asneiras, pronto. E eu, ok, tentava ali, não era muito assim, muito difícil, não era muito fácil, mas tentava. Ou então, não mostres a vulnerabilidade, não digas que estás mal, porque senão a pessoa depois pensa que se tu estiveres mal, quem és tu para falar? Então havia tudo aqui uma série de capas que eram máscaras. E no momento em que eu disse, calma, eu para estar em verdade, eu preciso estar em verdade e vão estar comigo as pessoas que me aceitam em verdade com o bom e com o mau. É aqui que nós começamos então a entrar
num crescimento interno. Nós temos um grande defeito, que é trabalhar o nosso lado sombra. Olhar para as pessoas que nos causam uma grande dor e olhar para isto como a pessoa que mais me vai fazer crescer. Eu digo sempre que neste momento, talvez porque já estou neste caminho, vai fazer 10 anos, eu digo que neste momento as pessoas que conseguem saltar as minhas sombras é o meu filho e o meu marido, e que são as pessoas mais perto de mim. E são aquelas que mexem com as minhas entranhas, mas que também sei que o lado sombra é proporcional ao lado luz. A força do amor está tão igual como a força da sombra. Só que ainda, lá está o que falámos há pouco, ainda somos duais. O próprio planeta ainda exige muito esta questão do reito muito bem, depois vou a tal escala vibracional. Então, entender as minhas relações, olha, vocês até podem fazer este exercício. Escreverem num livro e dizer assim, quem é que são os meus colegas de escola? E eu posso colocar mãe, o marido, o pai, o colega de trabalho, a melhor amiga, aquela amiga com quem eu deixei de falar. Vamos colocar todas as pessoas que vocês se recordam. O trabalho, o que for. E vão colocar que lição é que eu estou a aprender com esta pessoa, ou que lição é que eu aprendi com esta pessoa, ou qual era a lição, qual é que era o convite de eu ter aprendido com aquela pessoa que se calhar trouxe-me tanta dor, ou que me traiu, ou que me fez mal. Comecem a olhar para as pessoas à vossa volta como se fossem mestres de crescimento, em vez de serem as pessoas que nos causam dor. Depois nós temos uma coisa magnífica que são, o Carl Jung fala muito sobre os mecanismos de defesa, que é a projeção, o lado sombra, o espelho, a fuga e por aí. Mas olhem para as pessoas que nós fazemos efeito espelho, o ricochete, aquela que nos projeta coisas em nós que a nossa vontade é tipo, eu vou-me embora porque eu não quero ver isto. E normalmente é aquela que nos tira o centro, é aquela que nos desconstrói, é aquela que nos aponta ao dedo e que diz, olha, atenção, tu és assim. E nós não gostamos. Será que quando alguém nos aponta ao dedo não existe um ponto de verdade? Só que nós às vezes é que nos recusamos a ver. O lado sombra, provavelmente, eu digo sempre, neste caminho que já fiz, eu vou voltar sempre a dizer isto, o que teve mais impacto na minha vida foi trabalhar o lado sombra e foi reconhecer as raízes familiares. No momento em que eu integrei isto em mim, literalmente houve um salto quântico na minha vida. Ainda hoje eu tinha uma paciente comigo e ela foi uma das que esteve, ela tem um estabelecimento aberto e foi uma das que lutou na altura da resistência, ela recusou-se a usar máscara, recusou-se uma série de coisas. E hoje chegou à conversa isto. E depois eu disse, olha, pronto, eu também fui uma das pessoas que lutou por isto. E ela diz-me assim, Andreia, eu sei que tenho muito amor, mas eu naquele momento eu não tinha que ter amor, eu naquele momento tinha que ter um lado muito egóico, um lado muito sombrio para enfrentar o que estava ali no sistema. E é isto que nós temos que olhar. Quando nós temos um conhecimento, isto para responder, acho que foi a Sara, ainda há bocado depois esta questão, que é, e estas dores, eu sei perfeitamente quando é que o meu ego está a comandar, sei perfeitamente quando é a minha sombra e sei perfeitamente quando estou eu, a minha alma. Sei exatamente, ok, aqui está o meu ego. Aqui está o meu lado de sombra. Mas isto tem que haver um grande reconhecimento da nossa parte. Por isso é que o lado de sombra é dos trabalhos mais difíceis de nós fazermos, que é tudo aquilo que está oculto. O vídeo que a mulher das terapias holísticas colocou hoje, que fala muito sobre o leão, e ela diz uma coisa muito interessante, que é, até vem a falar um bocadinho do jogo de palavras, acho que são hebraicas, não quero estar aqui a enganar. Ela diz uma coisa muito gira, que é, ego é Satã, ou Satã, que a Igreja Católica vendeu como Satanás. E na religião da Cabala, sem que é Cabala, Satã significa o quê? O nosso lado demoníaco. E nós somos comandados pelo nosso lado demoníaco. Por isso é que nós temos o diabinho e temos o anjinho.
A questão é quantas vezes é que eu alimento o meu diabinho, que é o meu lado egoico. E atenção, o lado egoico nem sempre é o calimero. Ou também nem sempre é eu quero, eu posso, eu mando, eu vou, eu faço e acontece. Que também vendem-nos muito isto. A pessoa vai, tem mania e acha-se. Eu gosto muitas vezes de observar as críticas, por exemplo, que fazem à Cristina Ferreira. Se ela não tivesse um centramento muito grande, atenção, eu não conheço muito bem a história, mas eggs à parte, se não houvesse ali um centramento muito grande, ela já tinha caído. Porque quantos é que, com as críticas que ela está sujeita, aguentariam ainda estar ali na linha da frente? Isto é para nós refletirmos. Porque é muito mais fácil nós criticarmos, como aconteceu com a rapariga, a tal que há pouco falámos da crítica da mãe, da criança, e que acho que ela quebrou os Instagrams e tudo mais. E correr mal, e nós enfrentámos o correr mal, o lado sombra. Diz, Ana, levantaste a mão, Ana Pereira. Sim, eu gostava só de tentar perceber melhor quando tu dizes que é o trabalhar ao lado sombra e o reconhecer as raízes familiares. Nas raízes familiares eu gostava que me explicasses melhor o que é que tu entendes por o reconhecer sistemicamente o pai. Tenho essa dúvida. Podes-me dizer mais alguma Sim, coisa, é por favor? reconhecer sistemicamente o teu lugar, o lugar que tu ocupas, colocar-te no teu lugar, reconheceres que os teus pais são grandes, tu és pequena, olhar para a tua história, reconhecer a força da tua ancestralidade, não no sentido de superioridade, mas no sentido de muita humildade, olhando para as raízes que te fortalecem e avançam. Ou seja, olhar para a família não é eu mudaria a minha família, mas é esta é a minha família tal como ela é e aceitar num perfeito estado de gratidão e aceitação. Ok. Porque as raízes Obrigada. é aquilo que nos dão estrutura, é aquilo que está oculto, é como se fosse uma árvore. As raízes é aquilo que está oculto, é aquilo que não se vê. Mas é aquilo que me permite, quanto mais raízes sólidas elas tiverem, é aquilo que me permite crescer para o alto. O Om Ram tem um livro, acho que é um mestre espiritual do Om Ram, que diz algo como: nós só conseguimos atingir a mais alta espiritualidade quando as minhas raízes forem cada vez mais sólidas. E às vezes nós só queremos ir lá para cima, para cima, para cima, para cima e esquecemos-nos das raízes. O lado sombra é olhar para os meus mecanismos de defesa. É, por exemplo, eu sou muito amor. Quando alguém me diz eu sou muito amor, qual é o outro lado sombrio? É a raiva. Eu sou muito verdadeiro. Qual é o outro lado sombrio? Eu também posso ser muito mentiroso. Okay. É a mesma coisa. Então, para cada palavra de luz, existe uma palavra de sombra. Aquela famosa guerra dos lobos, qual deles é que tu decides alimentar? O lobo bom ou o lobo mau? Sim, a questão das polaridades, não é? Eu aqui nas raízes é que não estava a perceber bem o que tu estavas a querer dizer. Obrigada. Integrar a tua família. Integrar a tua família que é. Okay? Ok, Porque a nossa obrigada. família está e passa no nosso corpo. Nós temos a nossa epigenética que tem a ver com a nossa família. Eu não posso chegar e dizer assim, olha, eu agora não consigo aceitar a minha mãe, vou tirar o meu braço, que significa a minha mãe. Nós não fazemos isto. Somos seres incompletos. Então é dizer, ok, olha, a minha mãe é desta forma. Ou o meu pai é desta forma, ou os meus avós são desta forma. E é aqui que há um entendimento. Lado sombra. Entender as relações humanas como uma grande escola de crescimento humano. Pegar num caderno, e isto vocês também podem fazer com os vossos pacientes. Caderninho. Quem é que são as pessoas que fizeram mal? Quem é que são as pessoas com quem lida? Quem é que são as pessoas do seu núcleo? Quem é que são as pessoas mais afastadas? Isto é engraçado. Comecem a fazer isto. Ok, lido com aquela pessoa, mas... E atenção, o lado sombra também pode ser o lado luz. Por exemplo, se eu colocar uma pessoa, olha, vou colocar a Marina, um exemplo. Olha, vou colocar a Marina daqui na minha escola de crescimento humano, das relações humanas. Então, mas a Marina irrita-te alguma coisa? Não. Mas posso olhar para a Marina e dizer assim, olha, admiro que a Marina tem um casamento de 20 anos com 3 filhos. É de admirável.
E eu aí estou a reconhecer não o lado de sombra pelo negativo, mas um lado de luz. Porque a escola, nós identificamos muito as relações humanas como a grande escola de crescimento humano como sendo as coisas negativas. Mas não. Sempre que às vezes me dizem assim, ai Andreia, eu gostava tanto de ser como tu com essa garra. Essa garra também está em ti, porque se ela não tivesse, não a reconheciam em mim. Passava ao lado. Mas isto é a pessoa que consegue admirar. Depois temos a outra pessoa com o lado de sombra, que diz, ai, é demasiada energia que eu não consigo acompanhar. É demasiado fogo. Nós vemos o que está à nossa frente, aquilo que habita em nós. Aquilo que habita em nós. Por isso é que nós temos que ficar assim, se aquilo que habita em mim é bom e é mau, será que eu fico preocupada ou fico confortável? A escola de crescimento humano, também, é olhar para todas as pessoas que estão à minha volta, mas também reconhecer as coisas boas. Quem é que está ao meu lado que eu cresço com aquela pessoa, eu aprendo com aquela pessoa, eu admiro aquela pessoa. Ou até aquela amiga que foi minha amiga há 10 anos atrás, o que é que eu aprendi com aquela pessoa? A nossa personalidade versus a nossa sombra. Persona é a nossa máscara. Sombra, aquilo que está no inconsciente. Parte egoica. Alma, aquilo que é natural. É normal que a alma, lá está, a alma não se ofende, a alma não leva as coisas a campo, a peito, por aí. A persona é aquilo que eu construo. Por exemplo, aqui está uma persona. Andreia, signo Leão, 38 anos, vive em Azeitão, sou proprietária de um espaço, terapeuta. Isto são tudo personas, são tudo capas, são tudo máscaras, são tudo formas de eu me identificar. A alma é quem é a Andreia se não vivesse em Azeitão? Quem é a Andreia se não tivesse o signo Leão? Quem é a Andreia se não tivesse estudado para ser terapeuta? Quem é a Andreia se não tivesse um espaço? E é aqui que nós começamos a desconstruir para irmos à essência, para irmos à verdade. A nossa sombra é aquilo que pode ser utilizado pelo lado bom e pelo lado mau. Por exemplo, a nossa luz, ela está muito ativa quando nós somos crianças, a não ser que alguém nos apague. Mas quando éramos crianças nós estávamos, ou porque dançávamos, ou porque ríamos, ou porque brincávamos, ou porque fazíamos algo que era super natural, sem estas formatações do externo, do exterior. Eu, por exemplo, lembro-me que na escola primária, eu lembro-me lá de Luz, eu lembro-me de ouvir os professores a dizerem-me assim, ela é defensora dos pobres e oprimidos. Eu odiava, tipo, afastarem os meninos que eram ciganos por um lado e as meninas da Benetton por um lado, aquilo fazia uma espécie todo também. Então eu lembro muito dos meus professores dizerem assim, esta pessoa é a defensora, ali era ao meu lado, Luz. Onde é que veio o lado de sombra? Era quando eu agarrava eu raramente metia-me em bulhas ou guerras, mas era quando eu sentia que as meninas ditas da Benetton afastavam os meninos que tinham menos capacidade. Tipo, agora não podes brincar, não tens uma roupa da Benetton, cresci com isto, pronto. Eu estava ali no meio termo. E eu passava-me da cabeça. Passava-me, tipo, não podia ser. Tipo, aquilo era uma raiva reprimida muito grande. E hoje posso dizer uma raiva. Mas porquê? Hoje eu consigo entender que há algo que é um valor meu, que é um sentido de justiça, um sentido crítico, um sentido de pensar. Há pessoas a quem isto passa completamente ao lado. Está tudo certo. Da mesma forma que, por exemplo, o lado de luz, ensinar. Eu gosto muito de ensinar. O lado de sombra podia ser eu guardar toda a informação para mim. Eu tirei, paguei. Quantas vezes eu ouço pessoas a dizer-me assim, André, tu partilhas os cursos todos, tu partilhas tudo, aliás, está tudo aí aberto. Não tens medo que roubem? Não tenho medo. Porque eu acredito que a vida é toda ela para partilhar. Toda. E nada nos pertence. Nem a nossa própria vida. Nem esta roupa que eu tenho aqui. Claro que identifico muito bem, por exemplo, onde é que está o meu lado de sombra. Por um lado eu sou muito generosa em termos materiais. Por um lado eu sou muito agarrada em termos emocionais. Eu sou muito dos meus amigos. Aliás, eu costumo dizer, são os meus amigos. Os amigos são meus. São meus. Amigos, maridos, etc. Então,
o que eu tenho de muito de generoso de um outro lado, eu também tenho um lado sombrio que é pegar muito. E é este trabalho que vocês têm que levar os vossos pacientes a fazerem este trabalho. O que é a personalidade? O que é a tua sombra? E o que é a tua alma? E nós até podemos viver uma vida, porque ainda o mundo assim exige ainda de nós. Nós podemos ainda ver a vida desta forma, que é, quando é que é preciso utilizar o meu ego? Eu se tiver que ter uma reunião com uma força contrária, que eu acho que eles estão ali a querer manipular e alguma coisa, se calhar vou ter que recorrer ao meu ego a uma assertividade. Mas eu não preciso estar sempre com aquela capa todos os dias da minha vida. O nosso caráter, do que é feito? Eu costumo dizer que o nosso caráter é todos os valores que eu tenho e que não me vendo por coisa nenhuma. Que é tudo aquilo que eu faço sem eu estar no palco. Que é tudo aquilo que eu faço de forma oculta. Existe um ditado que diz assim, uma frase que diz assim, o bem não faz barulho, o barulho não faz o bem. Incrível. O bem não faz barulho, o barulho não faz o bem. Quando nós fazemos o bem, não precisamos de vir publicitar. Quem faz o bem pode fazer o bem de uma forma muito oculta. Conhecer o nosso caráter é saber o que é que para mim é inviolável e o que é que para mim eu não abro mão nem por nada. O que é que eu não me venderia nem por nada. E nós somos feitos, é o nosso caráter. É o que é que nós temos de melhor. É os nossos valores. Se a vossa alma, se a vossa personalidade tivesse que ser penhorada pelo banco e ir à asta pública, vocês iriam dar dinheiro a quem ficasse com vocês ou iam ficar em dívida? Porque uma coisa é ter uma casa de 1 milhão que vale 1 milhão por causa da localização. Que aquela casa tem o quê? Ela tem qualidades que façam valer aquela casa 1 milhão. Sejam os acabamentos, seja a localização, seja o que for. Depois temos outra casa, que é ali num bairro social, que vale meia dúzia de tostões. E o carácter é a mesma coisa. Eu quero ser uma casa que vale 1 milhão ou quero ser uma casa ali, um bairro social. Eu não estou com isto a dizer que a pessoa que vive numa... Não estou a dizer das pessoas que vivem nestes sítios. Não é isso que eu estou a dizer. Ok? Estou a falar de um imóvel. Não estou a dizer a pessoa que cresceu num bairro social. Atenção, porque eu cresci num bairro social. Vale mais ou menos. Não é isso que eu estou a dizer. Está bem? O que eu estou a dizer é o vosso caráter, quanto é que vale? Quanto é que vale? Porque é muito fácil eu dizer assim, sim, eu valo muito, certo? E tu vendeste para isto, tu vendeste para aquilo. E há bocadinho o Martim, quando cheguei a casa, perguntou-me assim, oh mãe, tu acreditas mesmo que nós vamos entrar no apocalipse? E eu, já estamos no apocalipse. E ele virou-se para mim e disse-me assim, mãe, e tu achas que nós estamos preparados para o apocalipse? Eu disse assim, filho, não sei. Não sei se estamos preparados. Até que ponto é que nos podem retirar coisas e nós conseguimos aceitar, conseguimos nos readaptar? O nosso código de conduta para viver a vida da nova era. O código de conduta. Como é que nós vivemos a nossa vida? Isto é tão importante. Como é que eu quero viver a minha vida? O código de conduta tem que ser muito assente com a nossa verdade. Não é o que a sociedade quer. Isto é tão importante. A sociedade determina que nós temos de trabalhar 5 dias por semana. A sociedade determina que nós temos de trabalhar 8 horas por dia. A sociedade determina que temos de tirar férias em agosto, porque é quando as escolas fecham. A sociedade determina que aos fins de semana nós temos que estar de folga. A sociedade determina. Certo. Isto é a sociedade. Mas a sociedade é feita por cidadãos como nós. Então, e eu? Como é que é a minha sociedade? Como é que sou eu?
Como é que é o meu código de conduta? André, mas o meu código de conduta não se adequa à sociedade. Então cria uma nova sociedade onde tu possas te adaptar. Porque há mais pessoas. Por exemplo, eu tenho várias pessoas à minha volta que são empreendedoras e quase todos os meus amigos, a não ser que tenham um negócio aberto de segunda a sexta-feira, atenção, que ainda estão a perpetuar uma veia Matrix. Mas muitos dos meus amigos empreendedores dizem assim, André, segunda-feira é o nosso dia de folga. Normalmente o empreendedor à segunda não trabalha. Ou então, um bom empreendedor que já conseguiu equilibrar o trabalhar pouco, ganhar muito, conseguir encontrar aqui um bom equilíbrio, vai se calhar trabalhar ali 3, 4 dias por semana. E não vai trabalhar as 8 horas por dia. Se calhar vai trabalhar 3, 4 horas por dia. Oh, Andréia, então mas eu trabalho 12 horas. Isso quer dizer que eu não estou preparada para o código de conduta da nova era? Não. Primeiro que tudo, trabalhas por necessidade ou porque tu queres? Isto é um ponto. Só por necessidade, então temos que olhar para os nossos valores. Porque eu quero. Então, se tu queres, vamos fazer ainda outra pergunta. Onde é que está tempo para ti? Onde é que está tempo para a tua família? Onde é que está tempo para os teus amigos? Onde é que está tempo para as tuas pausas? Onde é que está tempo por uma coisa tão importante que é não fazer nada? Pois é. Há muitas pessoas que vão buscar a validação através do estar ao serviço, que é trabalhar. O outro tem que me validar que eu sou bom profissional. Mas a validação não é através do outro. A validação tem a ver comigo. Porque veio um outro que me faz uma reclamação do meu trabalho e isto também na minha estrutura. O nosso código de conduta para viver a vida da nova era é o que é que eu quero? O que é que eu não me vendo? Um bocado isto. André, se deixar de haver carne, começas a comer legumes? Sim, não há problema, consigo fazer isto. Mas não consigo deixar de fazer outras coisas. Andréia, se deixar de haver terapias, o que é que tu farias? Organizava eventos, dançava, ensinava outras coisas. Código de conduta. Andréia, se houvesse aqui uma catástrofe, tivesse que sair de azeitão, tu sairias? Iria-me custar fazer isto. Mas, entre colocar a minha família em perigo e manter-me aqui, sairia daqui. Ou, por exemplo, agora tem-me aparecido muito em consultas que é alguém que já não estão a conseguir mais com as despesas e que não estão a conseguir proporcionar uma boa vida aos filhos. E há muito tenho tido alguns pacientes que me dizem, Andréia, estou a pensar em mudar-me para o interior. E eu disse, qual é o teu código de conduta para uma nova humanidade? Eles dizem, continuar a dar aquilo que eu sinto que deve ser uma boa educação para os meus filhos, mas sem ser escravo e deixar de ter tempo. E isso implica viver para fora? Sim. Depois vem o ego. Mas aqui eu vivo em Setúbal, tenho aqui a Rábida, tenho a praia, ok. Então se fores para o meio do Alentejo não tens isso. Tens outras praias fluviais. Mas consegues, se calhar, outra qualidade de vida para os teus filhos. Então é este código de conduta que eu tenho que entender. Porque muitas vezes a escolha de uma coisa implica eu deixar outra para trás. Então o que é que eu estou disponível a abdicar para deixar para trás? Se houvesse tipo uma catástrofe e que eu tivesse que deixar tudo para trás, tipo, Andréia, esquece, há tudo. Eu agarrava numa autocaravana, agarrava no marco, agarrava no meu filho e íamos embora. Ponto, acabou. Isso não quer dizer que eu não gosto daquilo onde eu estou a viver, nem na minha casa e tudo mais. Mas é para vocês entenderem que numa coisa mais extremada, como é que eu iria, ou como é que eu poderia adaptar-me a esta situação? Porque a grande competência da nova era será a adaptação. Para quem se agarra com esta vai ser a minha profissão para o resto da vida, até se essa profissão deixar de existir, como é que tu vais fazer? Fizeste a pergunta. Reinventarmos-nos vai ser uma competência extremamente importante nos próximos anos. O efeito espelho como via de cura.
Efeito espelho são todas aquelas pessoas que espelham situações em nós que nós não gostamos. Aquilo que eu há pouco disse, cada vez que eu estou a apontar um dedo a alguém, eu tenho 4 a apontar para mim. Se a pessoa me diz alguma coisa e aquilo não me afeta, então não é meu. A pessoa aponta-me o dedo e aquilo ativa-me ali a parte, quem é esta pessoa para me dizer isto? Efeito espelho. Aquilo está-me a afetar. Então, sempre que alguém aponta o dedo e aquilo me afeta, leva que é teu. Olha para ti. Vamos refletir. Esta pessoa está a projetar. E em boa verdade, esta própria escola, este próprio planeta Terra, não deixa de ser um centro gigante, holográfico, em que nós só estamos a espelhar umas coisas e outras. Porque é que umas pessoas conseguem ver só maldade em tudo e mais um par de botas? E outras pessoas conseguem ver bondade em tudo. Atenção, não é ser querer da turma dos unicórnios. Eu faço muito este alerta. Eu sei que existe, um bocadinho em resposta à Sara, eu sei que existe o tráfico humano, eu sei que existe o tráfico de crianças, eu sei que existem estas coisas horríveis, horrendas na humanidade, eu sei que existem desafios horríveis. Quando é para olhar, eu olho, mas quando é para olhar para uma coisa boa, também temos que olhar. Os mecanismos de defesa que o ego e que a mente utiliza. Projeção, a fuga, a manipulação também, a forma de manipular algo para que aquilo não seja visto. O esquecer também, o querer esquecer, o querer fugir. Muito também, um mecanismo muito da vitimização, tudo me acontece. O Carl Jung tem vários livros sobre este tema, que são os nossos mecanismos de defesa que nós utilizamos de uma forma inconsciente, e tudo isto é de uma forma inconsciente. E atenção, há uma pergunta que me fazem recorrentemente que é, quando há uma tomada de consciência, a primeira pergunta que fazem é, então e agora como é que eu resolvo isto? A grande dificuldade é nós termos a tomada de consciência, que temos aquilo. No momento em que temos a tomada de consciência, 70% do trabalho está feito. Porque eu já sei quando uma situação acontece, eu estou a ativar ali um mecanismo de defesa. Os acordes kármicos e espirituais. Os acordes kármicos e espirituais são todos os acordes. Quando eu decido reencarnar na Terra, eu decido que vou ter aquele relacionamento, decido que vou ter aquele pai, decido que vou ter aquela mãe, decido que vou ter aquela família, decido que vão passar estas pessoas na minha vida e por aí. Estes são os acordes kármicos. Eu, há uns anos atrás, tive uma consulta com um preto velho que me disse uma coisa muito gira. Foi logo quando eu comecei a dar o reencontro, muito no início. E o preto velho disse-me assim, o preto velho é uma pessoa de um terreiro, são aqueles que fazem incorporações dos candomblés, terreiros, etc. E ele disse uma coisa muito gira, que foi, eu estava no síndrome Calimero, que era, não tenho ninguém para me ajudar, nunca tive ninguém para me ajudar, toda a gente me falha, eu queria tanto, quero montar um negócio, mas não tenho, os meus pais não quiseram saber de mim, blá, 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 blá. Calimero. E na altura ele disse uma coisa que foi muito gira, que foi, Andréia, começa a dar amor e a receber amor. E a seguir, nada lhe vai faltar, porque vai haver sempre abundância, porque ele depois disse que eu tinha ali muita abundância. Na altura eu estava desempregada, estava completamente no lodo. Porque você vai ter todas as pessoas, todos os recursos necessários vão aparecer à sua frente e você vai ser muito mais abundante do que se tivesse crescido numa estrutura familiar. E aquilo não me fez sentido. E eu saí de lá a pensar, tipo, qual é a cena? Tipo, não percebo. Porquê? Porque é muito mais fácil nós apontarmos os dedos aos nossos pais que nos deveriam dar os recursos necessários para avançar para a vida. Quando é que eu entendi que isto realmente era verdade? Quando eu comecei a dar o Reencontra, que era um projeto meu, pessoal, não é este modelo, não é este modelo quântico, era outro de terapeutas. Quando eu fiz este projeto e lancei para o público, eu comecei a ter uma série de pessoas que me ajudaram.
Umas que me ajudaram numa coisa, outras que me ajudaram noutra, outras que investiam em mim, outras que me davam donativos grandes para investir em negócio. Era quase como outras que diziam: André, tenho isto, tenho uma casa de férias, toma, André quer fazer isto, André isto. E eu estava sempre a receber. Tenho-me recordado muito dele. Realmente ele disse: eu estaria sempre ancorado de várias pessoas. A questão é que quando nós temos que olhar para estes acordos kármicos, nós temos que ver que é sair de olhar para a porta que se fechou e começar a ver todas as janelas que se abram e agarrar essas janelas. Provavelmente aquele marido não deu nada daquilo que tinha para dar. Mas se calhar eu aprendi várias coisas com ele. Se calhar eu tinha um acordo de crescimento com aquela pessoa para aprender a crescer. Um acordo kármico com o filho. O que é que eu venho com o filho? Um acordo kármico com o marido. O que é que eu tenho para aprender com este marido? Um acordo kármico com a família. O que é que eu tenho para aprender com esta família? Porque as coisas nada acontecem por acaso. Nada. Rigorosamente nada. Os acordos espirituais. Provavelmente também pode ser uma forma de se pagar algo que eu possa ter criado lá atrás, um movimento que se possa ter criado lá atrás e que nesta vida precisa de reparação. Se nós saímos da parte da vitimização e passarmos a olhar para um lado de cocriação, eu posso dizer assim: ok, eu não me recordo de numa vida passada eu ter feito este movimento de dor com esta pessoa, mas provavelmente eu nesta vida eu tenho que pagar alguma coisa, eu tenho que recuperar alguma coisa. Então, quando nós começamos a olhar para todas as pessoas que se cruzam na nossa vida como mestres de crescimento, o bom e o mau, eu começo aqui a não querer excluir ninguém da minha vida e começo a entrar e perguntar: que tipo de entendimento é que esta pessoa me vai dar? O que é que eu vou aprender? Vejam bem, se não tivessem condenado Jesus à cruz, se ele não tivesse sido crucificado com as palavras de amor que deu, que disse, provavelmente 2000 anos depois nós ainda não estaríamos a falar dele. Estão a ver? Como nada acontece por acaso. Perguntas? Questões? Partilhas? Andréia, posso fazer uma pergunta? Sim. É mais cá está, não for pessoal, mas se sentires que tens de responder, quando é que tu, no teu processo de evolução, onde é que foi que tu deste o clique, não é? Para fazeres esta transmutação e esta... chegares ao patamar que chegaste na tua cocriação, na tua realização? Mas quando tu falas em cocriação, estás a falar de quê? De bens materiais, de vida? De tudo. Talvez, não sei, pergunto-te se a nível da tua vida achas que estás Sim. no pleno. Pronto, é isso que eu te quero perguntar. E quando é que tu ali deste o clique, não é? Ok, andamos todos em processo, mas tu sentindo-te tu uma pessoa no pleno, quando é que foi ali o teu clique, a tua... O ano passado. Muito recentemente. Desde o processo de ter entrado nisto em 2014 até ter chegado aqui, foi um processo de crescimento constante, ok? Quando entrei aqui foi na altura pior da minha vida, foi quando o meu avô morreu, em que eu questionei tudo e na altura perdi tudo, trabalho, casa, perdi uma série de coisas e na altura ganhei uma depressão, não se perde tudo sem se ganhar nada, pronto. E a depressão levou-me muito aqui a questionar uma série de coisas. Eu não era ligada à espiritualidade, ou não de uma forma inconsciente. E na altura, sugeriram-me na altura tirar um curso de marketing, não tinha nada a ver com isto. Eu fui para um curso de marketing e dentro de um curso de marketing conheci lá uma colega que era muito ligada a estas coisas. E na altura... ela disse-me assim, eu falei, estava numa depressão, estava a tomar medicação, etc. E ela disse: não, larga lá a medicação, que eu vou-te, isso é tudo, estás desconectada com a tua alma e agora vou-te colocar aqui a conhecer algumas coisas. E eu na altura estava desempregada, então tinha algum tempo disponível e na altura comecei a mergulhar deste mapa astral,
aprender a meditar, reiki, terapia multidimensional, xamanismo, biodança, fiz de tudo. Acho que também o facto de ter estado 2 anos e meio a tirar o curso de marketing e ter estado desempregada ajudou-me muito também a estudar muita coisa, estudei muita coisa. E eu nunca estudei para ser terapeuta. Aliás, eu digo sempre, eu estou aqui porque a vida me está a colocar aqui, porque este não foi o meu sonho, nem ambição, nem quis estar a ser terapeuta. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu estou a tirar um curso para ser terapeuta. Não, aliás, a minha coisa foi terminar o curso de marketing e ir para a gestão de marketing. Esta é a minha parte profissional. E tanto que quando terminei o curso de marketing, eu fui para a gestão de marketing, para umas clínicas. No entanto, comecei a ver coisas que eu gostava aqui disto. Era muito trabalho comigo, com as minhas situações. Conheci automaticamente que tinha ali situações que precisava de olhar, principalmente a nível sistémico, porque eu não fui criada com os meus pais, fui criada com os meus avós. Eu identifiquei situações que precisava de ser vista. Atenção que eu tinha um ego gigante, muito grande mesmo. Eu digo muitas vezes na brincadeira, eu tive que fazer muitas constelações e carregar muitos pesos para quebrar o meu ego. No entanto, ou seja, eu fiz este caminho todo e depois estava a trabalhar e continuei a trabalhar com terapia de reiki, etc. E onde é que deu aqui o grande boom? Em 2017, eu queria sair aqui do mercado de trabalho. Eu trabalhava por conta de outra, no horário de trabalho normal, e na altura eu queria sair para ter tempo e qualidade de vida para estar com o meu filho. Ele ia entrar para a primária. E eu lembro-me de pensar assim, bem, vou fazer um plano de marketing e vou trabalhar como gestora de redes sociais, porque era fácil. No entanto, o Reencontra, este é um modelo quântico, mas o anterior, que é a formação de terapeutas, eu tinha ele guardado no meu computador, como Reencontra a tua essência, que era uma mistura de todo o meu processo. Tipo, eu ia fazer um curso de Reiki, um curso de meditação, mas sentia que faltava uma coisa, ou sentia que faltava outra, ou sentia que faltava outra. E eu tinha ali um curso de desenvolvimento pessoal. Estamos a falar que em 2016 não se falava em métodos próprios como agora se ouve a falar. Muita gente tirava cursos e saía a dar curso de Reiki, fazia um bocadinho a repetição. Então, nessa altura, eu digo sempre que é para dar o salto de fé, que foi, eu coloquei a intenção de fazer isto. Vou-me sair do mercado de trabalho, preciso ter tempo para mim, e vou lançar o Reencontra. E vou, se correr mal, vou trabalhar por gestão de eventos. Isto foi em 2017. E na altura eu não estava para ganhar dinheiro, queria partilhar a informação. Eu tinha dinheiro junto para os próximos 6 meses, caso houvesse alguma coisa, e lancei o Reencontra. E na altura o Reencontro era muito amador, nem sequer manual tinha. Nós agora estamos a fazer a revisão final do novo Reencontro, vai ter quase 300 páginas, foi assim um volume muito grande. E o primeiro Reencontro, quando começou, eu tive 12 pessoas inscritas. E eu lembro muito de fazer quase este acordo, que foi, se o meu caminho for para fazer o Reencontro, então que me mostre clientes. E eu cobrava 20 euros, era assim uma coisa mínima, mas eu queria era dar. Então o Reencontro teve assim um grande boom. Eu tive a primeira turma na Costa com 12 pessoas, depois tive um convite para fazer o curso na Moita, tive 10 pessoas, depois tive um convite para levar o curso para Aveiro, que não ganhava nada, porque cobrava 20 euros, pagava as despesas de ir e vir, não ganhava, mas ia para lá toda contente. Em boa verdade, eu passado 5 meses, nem tanto, 4 meses, eu estava com umas 5 turmas a ganhar exatamente o mesmo valor que eu estava a ganhar quando trabalhava por conta de outra, mas com tempo, que eu queria era ter tempo para ter tempo ao meu filho e para as minhas coisas. E então o grande boom que eu deu foi mesmo no Reencontro. Cresci muito, passaram 1000 pacientes, 1000 alunos por mim, foi um crescimento muito grande. O Reencontro chegou a ser um curso certificado, cheguei a criar a Escola de Desenvolvimento Humano em Portugal, que foi a primeira Escola de Desenvolvimento Humano em Portugal. Cheguei a fazer processos de cura meu, partilhar, crescimento.
Mas eu sentia sempre que haviam aqui momentos que ainda não estava tudo plenamente, ou que faltava alguma coisa. Também durante esse tempo dediquei muito ao crescimento da empresa, não me dediquei tanto a uma relação, não tive relação durante 4 anos na minha vida, cresci muito em termos de viagens espirituais, houve um grande processo. Onde é que desconstruí tudo? Ou seja, em termos espirituais, o reencontro marcou o meu crescimento e a minha parte profissional. Onde é que eu me sentia em plena? Onde é que eu me sentia a entrar no lugar de verdade? Quando passei, muito recentemente, desde 2020, eu costumo dizer que passei a noite negra da alma. Porquê? Porque eu tinha todo o conhecimento, tinha toda a parte fazível, havia uma parte muito grande de sucesso, porque estamos a falar que a Escola de Desenvolvimento Humano tirava um lucro de 8.000 euros, era um valor muito alto, em termos de agenda e tudo, era muito grande. Mas houve um momento em que tudo quebrou. Começou pela pandemia, começou também com um espaço que nós tínhamos que ardeu, foi uma série de perdas. E começou também com uma relação altamente tóxica que tive com uma pessoa narcisista, mas que me ajudou muito a trabalhar o meu poder pessoal. Ou seja, quando eu decidi ter uma relação passado 4 anos, esta pessoa entrou, e houve, ainda foram 2 anos e meio ali num estado, mas ele quebrou todas as minhas estruturas emocionais. Então, para terminar, um dos meus melhores amigos morreu de cancro fulminante. Ou seja, eu costumo dizer na brincadeira que eu tinha todo o conhecimento sobre a espiritualidade, o beabá, mas a vida tornou a tirar da melhor forma. E o Bert Hellinger tem uma frase muito interessante, um texto muito interessante, que é: a vida tira tudo até tu aprenderes, a vida tira tudo até tu aprenderes. Então eu digo que nestes 2 últimos anos aprendi a perder o ego. A minha última relação foi ótima para perder o meu ego mesmo, quebrar o meu ego. Foi ótima para eu me colocar os meus valores, que era o que é mais importante, é teres uma empresa de sucesso ou família. Foi ótima para eu olhar para a espiritualidade e eu mesmo com todo o entendimento que eu tinha de espiritualidade não se conseguiu manter cá um dos melhores amigos. Foi ótimo para entender que mesmo sendo dona de um negócio de sucesso, se eu não estiver bem, se as pessoas não estiverem todos alinhados, não vale a pena e posso automaticamente vender, porque não é isso que me prende. Levou-me a um lugar de verdade que eu não preciso andar por Portugal inteiro e querer ter muito. Eu posso estar aqui neste cantinho mágico, que é a minha casinha dos anjos, ali no cantinho mágico, e estou muito feliz. E foi no momento em que eu comecei a retirar, literalmente retirar, mas que eu comecei a colocar em verdade. Como, por exemplo, apetece-me estar com os meus amigos. Apetece-me sair com os meus alunos, porque hoje eles não são meus alunos, eu não sou professora, e apetece-me estar com eles a beber um copo de vinho. Bora, não tenho problemas nenhuns. E isto era uma das coisas que diziam muito. Atenção que eles deixam de ter credibilidade. Bullshit. Por exemplo, a Marina é uma das pessoas que eu posso considerar amiga, também sou terapeuta, também sou amiga, é aluna, quando é para ser aluna e terapeuta quando é para ser amiga e separamos muito bem as águas. E então foi naquele momento em que eu senti-me mais livre do que nunca, foi quando eu perdi. E foi recentemente, foi no último ano. E no último ano posso dizer que dei um boom muito grande a tudo aquilo que andava. O negócio corre às mil maravilhas, a Casa dos Anjos está, graças a Deus, a fluir e muito, não só para mim, mas para todas as pessoas que lá vão. Casei. E foi assim muito rapidamente, no momento em que eu desapeguei de tudo, apareceu o meu marido e casei. Não posso dizer que temos o casamento, o vosso casamento é perfeito, não, mas posso dizer que face aquilo que eu já tive é o topo da perfeição. Acho que nós estamos-nos a construir. Vivo no sítio que eu gosto, adoro a minha casa, só falta um espaço exterior. Se me falta alguma coisa, faço espaço exterior. Mas se não tivesse espaço exterior, André, ficavas a viver aqui para o resto da vida? Sim, ficava aqui a viver para o resto da vida. Por isso, este foi o lugar de verdade. Foi. Se eu tiver que olhar para a minha vida, posso dizer que foram praticamente 10 anos a construir aquilo que eu tenho hoje. Pronto. Grata pela tua partilha. Obrigada, Maria. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida. Não. E desculpa, André, mas é que eu estou a passar esse processo mesmo. Eu estou
Eu deixei tudo, portanto, eu deixei 9 anos para trás, tudo, e dei salto de fé, e estou-me a reencontrar, entende? E, portanto, estou em busca do direcionamento, como é óbvio, e além de, como tu disseste muito bem, por muito conhecimento que nós saibamos e as bases, não é? Cá está sempre aqui estes senões. Por isso, grata pela tua partilha. E a vida é muito tentativas e erro também. Nós nos encontrarmos muito o caminho, o que é que não é muito... Mas posso dizer isto para ti e para todos, foi quando eu me coloquei num lugar de verdade. E sinto mesmo que não há nada que possam apontar a mim que me possam colocar em xeque. Era muito isto. E eu posso dizer-te que houve uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer. Eu tinha muita dificuldade em trabalhar com a minha espiritualidade. Eu achava que nunca estava à altura. Nunca. Aliás, a minha agenda de terapeuta só triplicou este ano. Este ano não, o ano passado. Porque sempre que me vinham pacientes, para mim, eu achava que nunca estava à altura para fazer um tipo de atendimento em termos de terapeuta. Eu passava sempre. E eu lembro-me também que o meu ex, que tinha um caminho também muito espiritual, ele muitas vezes atacava-me e dizia assim, tu não és capaz de atender porque tu sentes que és uma patranha. Nunca mais me vou esquecer. E era exatamente como eu me sentia. Era mesmo isso. Porque eu sentia que não estava a ser verdadeira. E no momento em que eu comecei a olhar para o outro lado mais sombrio e dizer assim, realmente, bora lá, em verdade, bora lá, bora mostrar, foi quando eu comecei a tirar aqui a minha força. E então eu deixei de me moldar ao que os outros fazem para ser eu. E aí eu digo, não quer saber. Queres dizer isto? Diz. Não quer saber. Eu sei que estou num lugar de verdade. Por isso estes caminhos são muito dolorosos, mas levam-nos a um caminho muito bonito. Pelo menos um caminho de liberdade. É o que eu sinto. Trabalhos de casa para a 6ª etapa. Entender as relações humanas como a grande escola de crescimento humano. Escreve quem são as pessoas que te criaram desconforto e as suas características. Reflete sobre estas pessoas e cria o paradigma. Eu também tenho estas características, mas recuso-me a ver. Porquê? Isto é muito importante, olhar para o lado sombra que os outros transmitem-me a mim. O nosso caráter, de que é feito? O nosso código de conduta para viver a vida na nova era. Cria o teu próprio código de conduta de ética, de vida, mas num lugar de verdade. Quais são os teus princípios e valores e o que é que tu nunca farias? Isto é muito importante. O que é que tu nunca farias? Outro. É só estes 2 trabalhos. Depois já vamos para a 7ª etapa. Exatamente. 7ª etapa e 8ª etapa. Pronto. A próxima etapa, já vamos para a etapa do co-criador, que eu acho que é uma etapa muito bonita. Toda a gente quer criar sonhos, toda a gente quer criar coisas maravilhosas. No entanto, é importante ter esta tomada de consciência. A frequência da abundância só se manifesta na nossa vida quando nós estamos libertos. Que senão, co-criamos, perdemos, co-criamos, perdemos, co-criamos, perdemos. Bem? Terminamos. Hoje foi assim um dia mais cheio, porque na semana passada portaram-se mal e por uns levaram outros por tabela. Mas também assim foi importante, porque assim conseguimos estar aqui mais tempo para partilhar. Encontramos-nos então na próxima semana, está bem? Para o 7º módulo. Tentem não deixar muito mais trabalhos para fazer, está bem? Até porque o próximo módulo nós vamos entrar numa frequência de cocriação. É importante estes 2 trabalhos, principalmente do 5º e do 6º, já estejam bem firmes, ou pelo menos bem integrados, está bem? Um grande beijinho e até à próxima semana. Grata, agora vou ouvir o Kim Barreiros, que ele está mesmo ali em cima, e vou mandar uns pulos. Grata, obrigada. Beijinhos. Beijinhos, até amanhã. Obrigada.